Que a paz do Senhor te alcance. Que a palavra que Deus separou para nós, ela traga no seu coração o anseio de adorar aquele que te amou primeiro. A palavra do Senhor fala do amor que Deus tem por você e por mim, por toda a humanidade. Por isso que eu quero falar desse amor, que a cruz foi a maior declaração de amor que o Pai poderia fazer por nós. E Jesus, ele obedeceu, ele morreu de uma das formas mais humilhantes de sua época. Morrer crucificado era tê-lo como um homem que era totalmente desprezado por Deus. Então, eles fizeram de Jesus, fizeram com Jesus, da forma mais humilhante que você possa imaginar. Nós devemos lembrar, nesse período da Semana Santa, nós devemos lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar que Ele morreu por nós e por amor. E por amor. Então, nós sabemos que nos 4 evangelhos faz menção da morte de cruz de Jesus. Que ele foi preso, foi crucificado, foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. No 3º dia, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Essas pessoas que passaram a adorá-las, como Buda, Gandhi e outros mais, o sepulcro deles tem restos mortais deles. Nenhum deles ressuscitou. O único que ressuscitou foi o Filho de Deus Pai, o Filho do nosso Criador. E por amor a nós, ele se entregou. E pela fidelidade dele, ele ressuscitou. A morte não suportou o poder dele. Porque ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Cordeiro Santo que morreu por nós. Pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. Nós não podemos esquecer isso. Nem fazer descaso dessa grande verdade. É uma verdade que o mundo de hoje, cheio de narrativas, não pode esconder. Eles não podem negar esta verdade. O Criador dos céus e da terra enviou o seu Filho, que estava com ele antes que o mundo existisse. Enviou para nos reconciliar com o Pai. Porque Adão cedeu ao pecado, caiu na tentação. E por isso, nós estávamos condenados à morte eterna. Contudo, pela infinita misericórdia do nosso Criador, Ele nos deu outra oportunidade. Hoje,
nós temos esperança, porque Ele enviou o seu Filho. Então, que a Semana Santa não seja só durante este período que nós nos rendemos a Ele, procuramos meditar mais nele, buscar mais a face dele. Nós precisamos fazer isso todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que nós devemos agradecer a Deus pela morte de cruz do seu Filho, que não tinha um pecado e se fez pecado por nós. Então, em todos eles falam. Mas eu quero que a gente lembre, em João fala também da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala, em João 13, só 2 versículos, que ele fala de uma coisa muito importante, do amor. Foi por amor. E Jesus, ele nos ensina a amar como ele amou. Então, no versículo 34, do capítulo 13, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, diz assim, que Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vocês. Olhe que exemplo. Ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão, pelo nosso testemunho, todos conhecerão que nós somos seus discípulos. Ele diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele nos exorta para nos amarmos. Mas ele não falou aqui, ame aquele que te ama. Ele não falou, ame aquele que é agradável. Ele falou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Então, renuncie muitas vezes ao seu eu para socorrer aquele que está precisando mais do que você. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus não precisava de morrer na cruz. Mas ele morreu na cruz por você e por mim. Ele morreu por nós. E ele orienta, Jesus orienta que nós devemos nos amar. O amor fraternal. Aquele amor que não arde em ciúmes. Aquele amor que você vê que aquela pessoa falhou e que ela é digna de sua misericórdia, que ela precisa de suas orações. Isso é muito importante, essa consciência. O amor é o sentimento mais perfeito que existe aqui na Terra. Se você der todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que você tenha para alguém, mas se você não der por amor, se o seu propósito é outro, de nada vai valer diante de Deus. Então, se uma pessoa que tem tudo,
Mas ela sente falta de uma coisa, que as pessoas aceitem ela. Tem pessoas que têm esse problema, principalmente quando a pessoa é mais jovem. Então, para que ele seja recebido naquele grupo, hoje o meu irmão falou sobre isso. Porque que muitas vezes as pessoas se perdem, se afastam de Deus, porque elas querem ficar agregadas em um grupo, fazer parte de um grupo, um pertencimento de um grupo, mesmo que esse grupo te leve para a morte eterna. Então, nós devemos entender que o amor de Deus nos faz fortes ao ponto de dizer não para as facilidades do mundo. Ou então, essa vontade de estar sempre, eu quero ser aceita, então eu vou agradar. Se é mais fácil eu concordar com a maioria que está aqui nesse local, então eu vou fazer isso, vou me render ao sistema do mundo que está indo para a morte eterna. Não. Se você verdadeiramente amar o seu próximo, você vai ousar dizer a verdade para essa pessoa. Mesmo que essa pessoa considere você fanática, bitolada. Há poucos dias eu recebi esse elogio. Porque, meu amigo, a pessoa disse que eu era bitolada em Cristo. Bitolada por amar a Deus. Eu quero ser bitolada. Eu quero amar a Deus. Porque quem me socorre, quem me ama verdadeiramente, quem se entregou a própria vida por amor à minha alma, foi Ele. Eu quero ser sempre fã do Deus vivo. Tem tanta gente que morre adorando um ídolo. Acha uma pessoa assim, aí essa pessoa canta bem, eu gosto de música, pronto. Essa pessoa fica sendo seu tudo. Essa pessoa nem sabe que você existe. E se um dia, com muito esforço, você levar essa pessoa até você conseguir juntar essa pessoa até você, você vai se decepcionar. Porque essa pessoa vai ficar até achando meio estranho como você está adorando ele. Porque ele entende, eu sou apenas um ser humano, como outro qualquer. Também vou morrer. Meu túmulo, ele vai ficar cheio de restos mortais. Meu, não vai ficar vazio. Agora, na esperança da ressurreição, você sabe que assim como ele ressuscitou, ele prometeu que ele vai voltar para levar a sua igreja. Nós vamos ressuscitar através do poder de Deus, que enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados e nos justificar. Uma vez justificados, estaremos limpos, dignos para ter uma vida eterna com o Pai. Então, ele sim merece a minha adoração, o meu fanatismo. É fanática. Eu sou realmente grata. Eu sou grata àquele que morreu por mim. Eu sou grata. Eu agradeço a cruz. Eu agradeço o sacrifício da cruz. Sim, a humilhação do meu Senhor na cruz por nós. Eu agradeço sim. A minha vida, quem é mais importante na minha vida? É Ele, que me deu tanta coisa boa aqui na terra.
a começar pelos meus pais, que me ensinaram a importância de amar a Deus, de procurar obedecer a Deus. Os irmãos que eu tenho, os meus irmãos biológicos e os meus irmãos espirituais. Gratidão por isso que Deus me deu. Meu esposo, que há 44 anos nos casamos, e ele me suporta, porque eu sou humana e cheia de defeitos, fanática. Mas ele diz que é muito feliz comigo. Ele diz até, muitas vezes, que não sabe como vai ser viver sem mim. Sabe o que é isso? Puro amor de Deus na nossa vida. Porque o nosso casamento é firmado na rocha. Senão, pelo mundo, teria desmoronado. Com certeza não é mérito meu nem dele. Deus me deu ele. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Os filhos que Deus me deu. 3 filhos que só me dão alegria. Como é que eu não posso amar esse Deus que me deu esses filhos? Que me deu meus netinhos. Eu tenho 4 netos. E eles estão aprendendo do amor de Deus. Isso é maravilhoso. É gratificante demais. Hoje a minha netinha, ela está no retiro da igreja. Ela tem 11 anos. Coisa mais linda. E ela, para a honra e glória do meu Senhor, ela disse, ela com a amiga muito felizes, dizendo: vó, eu fui batizada pelo Espírito Santo hoje. Porque no lugar dela estar comendo o ovinho da Páscoa e fingindo que a Páscoa, esse tempo, só tem uma finalidade: comer ovo. É bom comer o ovinho de chocolate, é bom. Agora, não podemos tirar o verdadeiro sentido da Páscoa. É a ressurreição, é a nossa vitória. Porque houve a morte de cruz. E o Senhor Jesus diz: tetelestai. Ou seja, está consumado. Está consumado. Você já pensou? Ou seja, eu paguei o preço, eu selei. E todo aquele que crê em mim terá vida eterna. E depois ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha alma, o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele verdadeiramente morreu por nós. E no 3º dia ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança de ressuscitarmos no grande dia. Então, nós temos muita coisa a agradecer a Deus. O ar que respiramos. Tudo. Agradeça também pelas provações. Jesus Cristo, ele foi provado no deserto. E o nosso Pai prova aos que ama. Porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. Temos que estar na videira. E quando você está na videira,
você vai dar frutos. Você vai dar frutos, você vai transbordar. Então, o sacrifício, você vai ter que dizer, valeu a pena eu me sacrificar, eu dizer não ao pecado. Porque pecado é enganador. Ele vai lá no coração que é enganador e o inimigo de Deus, ele não vai tentar você numa coisa que não é nem um pouquinho interessante para você. Ele vai lá no teu coração e vê qual é o teu ponto fraco para te tirar do caminho. Só tem um. Tem que passar pela cruz. Tem que passar pela cruz. Tem que lembrar não só uma vez por ano, mas todos os dias de sua vida que Jesus morreu por você. Ele pagou o preço do seu pecado e que você tem que reconhecer que você precisa se render a Ele. Você precisa deixar que Ele cresça em sua vida e que o seu eu, cheio de maus costumes e de enganos, que ele diminua o seu eu cada dia mais. Porque quanto mais ele cresce em você, mais você encontra a plenitude da vida. E todas as vezes que você nega a Ele, que você nega a verdade da vida eterna, você está crucificando Jesus Cristo novamente. Você tem que entender isso. Vamos ser mais gratos ao sacrifício da cruz. Vamos colocar e ensinar os nossos filhos a verdade da existência de Deus. O mundo é cheio de enganos e fica tentando o tempo inteiro colocar na sua cabeça que você pode viver muito bem sem se lembrar sequer quem trouxe você aqui para você estar vivendo muito bem. E a distorção de valores está, assim, assustadora. Porque quando você pensa que viu tudo, aí você se assombra. Porque você vai ver mais negação de Deus e mais desastres. Porque é um desastre você viver sem a sua essência. Você viver distante da sua essência. Aí você pensa que está vivendo, mas você está se enganando. Viver é quando você reconhece quem te deu o fôlego de vida. É tão simples. Eu não sei como é que a gente consegue se deixar levar pelas mentiras do mundo. Porque elas são tão frágeis. As mentiras do mundo, menino, é uma coisa tão óbvia das mentiras do mundo que quando você encontra essa verdade, você fica espantado. Como foi que você, algum dia na sua vida, você andou longe da palavra de Deus? Como você conseguiu sobreviver? Vou te dizer como. Pela infinita misericórdia do seu Criador. Olha, eu vou voltar para Ele, porque não existe vida sem Ele. Não tem sentido nenhum você viver sem Ele, porque você não está vivendo, você está se enganando. Quando você encontra Ele, você encontra a plenitude da vida. Você se alegra até nos momentos difíceis. Como pode? Mas pode. Com Ele pode. Com Ele pode.
os momentos mais difíceis, quando você enfrenta enfermidades, quando você está no lugar onde você pensa que Deus não está nem te ouvindo, Ele está te ouvindo. Ele continua sustentando a terra com a palma das mãos dele. Aliás, todo o universo é sustentado por ele. Todo o universo, que nós nem conhecemos todo ele. Mas ele é finito. Ele tem fim. Ele tem começo e fim. Ele é enorme. Porque quem fez ele é muito mais que enorme. É infinito. Mas o universo é finito. E quem sustenta ele é o Criador dele. E nesse universo enorme tem um planeta bem pequenininho, lindo, chamado Terra, que ele escolheu nos colocar neste planeta. Ore por ele. Ore pela Terra, porque tem gente hoje que está maquinando como destruí-la. Como destruir a Terra. Tem gente maquinando como diminuir a população da Terra. Tem gente maquinando como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro, mesmo que seja fugindo a todos os princípios cristãos. Tem gente que valoriza mais uma bolsa de marca, um carro, uma casa, do que o próprio corpo, onde o teu espírito habita e o Espírito de Deus pode fazer morada nele. Basta você permitir. Nós precisamos refletir nesta palavra. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Eu não consigo falar aquilo que Deus quer que eu fale com poucas palavras. Eu não consigo, por mais que eu tente. Então, bote no apressado, ou então coloque no lugar e vá fazer as coisas e fique só ouvindo. Mas não deixe de ouvir e de passar para outras pessoas esta palavra, porque ela não vem de mim. Ela não vem de mim. Quando eu cheguei aqui para orar, para Deus me dar a palavra, eu não sabia o que ia falar. E Ele me fez lembrar de sua morte de cruz. Eu digo, meu Deus, claro, nós estamos na Semana Santa. E as pessoas só estão preocupadas com o dia de abrir o chocolate. Não vamos nos tornar frios espiritualmente. É previsto, a palavra de Deus é o livro mais atualizado do mundo. Ele fala que o amor vai esfriar. Mas não deixe o amor esfriar no seu coração. O amor ao próximo. Quem ama a Deus obedece aos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e assim, para não ofender a Deus, ele não adora imagens feitas por mãos humanas. Quando ele coloca Deus em primeiro lugar, ele não diz o nome de Deus em vão. Quando ele ama o próximo, ele começa honrando os pais e as mães. Os seus pais, quando você honra, sabe o que você está fazendo? É promessa de Deus. É que vai se prolongar os seus dias na terra.
Deus aumenta a sua vida na terra. Quando você obedece e honra os seus pais. Quando você ama o seu próximo, você não adultera. Você não vai trair o seu próximo. Você vai pensar na dor dele. Você não vai abandonar os seus filhos para ficar com outro homem ou com outra mulher. Você não vai fazer isso. Quando você ama seu próximo, você não vai dizer um falso testemunho contra ele. Você não vai mentir contra ele. Você não vai desejar os bens dele. Vamos amar mais, perdoar mais, vigiar mais, porque os dias são maus. Mas aquele que vigia, ele faz isso que o Senhor disse. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Oh, meu Deus, que coisa linda! Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, fazendo isso, né? Ele disse, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Até aqui, que Deus te dê uma feliz Páscoa, onde você vai lembrar que Jesus Cristo está vivo à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por todos nós. Até aqui. O túmulo está vazio. Ele está vivo. Creia e tenha certeza que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Fiquem com Deus, na gloriosa paz do Senhor.